Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples, aqui no canal 9. O Senhor nos abençoe nessa jornada maravilhosa pelo Evangelho. No programa anterior, eu falei sobre Cristo, o verdadeiro amigo, aonde nós devemos nos aproximar e ser como Ele. E aí fica uma questão: o que é ser discípulo de Jesus? Como nós somos discípulos dele? Como vivemos, dessa maneira, como ele viveu? E nós, nesse programa, vamos falar sobre isso, sendo discípulos de Jesus. Em Romanos, capítulo 13, verso 14, diz o seguinte: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. E o que é se revestir do Senhor Jesus? Como esta roupa, nós nos vestimos, nós colocamos vários tipos de roupas, moda a gente usa e tudo. E quando se fala revestir ou vestir, é isso mesmo, você pegar uma roupa e vestir ela em você. E o que nós vamos vestir em nós, em Cristo Jesus, é Ele, Sua palavra, Seus mandamentos, Temos que permanecer nele, por exemplo. Para me revestir e tornar um discípulo do Senhor Jesus, eu tenho que permanecer nele. João, capítulo 15, verso 4 diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, eu tenho que me revestir no Senhor. Para me tornar um discípulo dele, eu tenho que me vestir, estar nele, viver para ele. João 15, verso 5 fala: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Veja que ser discípulo do Senhor Jesus é se revestir dele e viver como ele viveu, andar como ele andou, produzir. A palavra diz que aquele que der fruto. E qual que é o fruto que o cristão dá? Nós vemos em Gálatas capítulo 5, a partir do 19, várias coisas da carne e do Espírito. E aí nós temos que ver ali que o fruto do Espírito é em nossa vida. E esse fruto do Espírito que é dito ali, paz, amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não existe lei, tudo isso em nossas vidas vai produzir algo para o outro. E é como diz esse texto: nós glorificamos ao Pai quando nós damos fruto, quando anunciamos o Evangelho para o outro ouve a palavra e é liberto pela verdade do Evangelho, que é Jesus Cristo. Outra coisa que a gente tem que nos assemelhar a Ele para ser seus discípulos é temer seus mandamentos. Você conhece os mandamentos? Alguém pode ter gritado daí: é Êxodo capítulo 20, Mas você acha que são só esses? Não, nós temos que conhecer toda a palavra, todos os mandamentos. João 14, 21 vai nos dizer o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. No verso 22, disse Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Então, para ser discípulo do Senhor Jesus, eu tenho que temer, guardar e praticar os seus mandamentos. Eu não posso simplesmente só ouvir falar ou nem conhecer. Lembra quando eu falei que tem pessoas que buscam o Senhor até com preguiça, levam uma Bíblia para a igreja, ou tem uma Bíblia em casa, mas não leem, não procuram conhecer o que está escrito? Não é dessa maneira que devemos buscar. Nós devemos buscar diligentemente, com verdade. E aqui, ser discípulo do Senhor Jesus é conhecer os mandamentos e praticar. O terceiro ponto aqui, sobre ser discípulos, é amar uns aos outros como se fosse a si mesmo. Porque nós sabemos qual que é o primeiro mandamento, maior e grande mandamento. Jesus resume ali para os discípulos e para as pessoas que estão questionando:
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja o que diz João capítulo 13, no verso 34 em diante. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós outros se amem. Verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se amarmos uns aos outros, se vivermos esse amor, também nos tornaremos discípulos do Senhor. E note que amar hoje está difícil, muito difícil. Quando você fala, tem que amar ao próximo. Aí você já pensa logo, mas o próximo é tão cheio disso, cheio daquilo. Mas você tem que amar. Se você quer ser um discípulo, tem que fazer isso. E a outra forma que temos para nos assemelhar a Jesus, sermos discípulos dele, é cumprir a sua agenda. Você sabia que Jesus ele tinha uma agenda? Em Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2, diz o seguinte: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Olha que coisa interessante. Jesus, ele tem uma agenda que era pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Então, se queremos ser discípulos do Senhor Jesus, nós temos que viver desta maneira. Aí você fala, mas eu expulsar demônio? Sim, às vezes o demônio, eu costumo dizer, às vezes tem demônios aí que somos nós mesmos, queremos fazer as nossas próprias vontades. Nós temos que, então, orar, colocar diante de Deus nossas vidas para mudar e fazer aquilo que Ele fazia. Nós vamos ouvir uma canção maravilhosa neste momento, onde você vai poder refletir em tudo isso que nós estamos falando. E já já a gente volta com o nosso fechamento desta mensagem. Mudaste a nossa sorte, nos tornaste um povo santo, separado pra somente a ti louvar. Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos, e o evangelho então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Nossa fraqueza compreende, nele o Pai propício está a perdoar. Deixou no seu Espírito Consolador que nós habita. Mediante a fé então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou.
Glória a Deus. E o último passo para a gente nos tornarmos discípulos de Jesus, sermos parecidos com Ele. Como diz a palavra cristãos, né? Somos pequenos cristos. A última maneira, né? A última forma que trouxe para a gente se assemelhar a Ele como discípulos é orar como Jesus Cristo orou. E você deve conhecer esse texto. Em Mateus capítulo 6, verso 9, ele vai dizer: portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus, antes de fazer qualquer coisa, ele orava. Durante, ele orava. E quando terminava, ele orava. Se queremos ser seus discípulos, devemos viver assim, uma vida de oração, imitando, fazendo como ele fazia. Porque aí sim, nós veremos a bondade dele sobre nossas vidas. Lembra que a gente leu? Se estivermos nele e a sua palavra estiver em nós, nós pediremos tudo o que a gente quiser e será feito. Mas por quê? Não é porque a gente vai pedir o que a gente quer. Se a gente está nele, a gente vai pedir o que ele quer. E isso vai ser feito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Seja você também um discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe e nós voltamos no próximo programa Evangelho Puro e Simples. Até lá!